Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 20, e diz assim: Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Paulo está citando o que está escrito em Provérbios, capítulo 25, versículo 21 a 22. E ele vai acrescentando mais informações, juntando outras citações bíblicas para desenhar o perfil cristão, com várias virtudes que somente aquele que obedece à vontade de Deus consegue fazer. O que nos diferencia dos incrédulos. O cristão, ele não tem inimigos de estimação. Nós cremos que nesse grande conflito o diabo se utiliza das pessoas. E essas pessoas muitas vezes tentam incitar em nós o ódio. E por isso devemos olhar com misericórdia para essas pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo para nos atingir. O cristão deve imitar a Cristo, acabando com esses ciclos de maldade, quebrando essa corrente. E para isso, a única ferramenta que temos são atos de bondade com essa pessoa que nos atingiu. Mas muitas vezes nós pensamos que é pagando na mesma moeda que faremos justiça e que essa pessoa que nos fez mal vai chegar à conclusão de que mexeu com a pessoa errada. E por isso nós respondemos no mesmo tom, nós tratamos da mesma forma para que essa pessoa aprenda que nós não temos medo dela e que ela mexeu com alguém que não vai ficar calado e vai resolver tudo isso no mesmo tom. Mas não é dessa forma que se resolve. Pelo contrário, a pessoa vai entender que nós merecíamos tudo o que ela fez e muito mais. Olha só o nosso comportamento. Está mostrando que a gente não presta mesmo. Por isso que a gente tem que responder da forma bíblica. Se nós buscarmos resolver da nossa forma, nós só estaremos alimentando essas inimizades e criando em nosso coração um inimigo de estimação. A gente só vai manter essa inimizade por mais tempo. E com isso, o diabo vai prevalecer em nós. Por isso, Paulo continua dizendo no versículo 21, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. A única forma de vencer o mal é com o bem. Se você revida com o mal, mal com mal só soma e faz com que a situação piore. Você precisa praticar o bem para aquela pessoa, para que assim a gente amontoe brasas na sua cabeça, para que ela sinta remorso, vergonha por ter tratado mal um filho de Deus. Não façamos a vontade do diabo. Antes, vamos desmanchar esse inimigo, como dizem as Escrituras e como Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte. Lembra quando ele disse: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, faça o bem aos que odeiam vocês, abençoe aqueles que vos maldizem, orem pelos que maltratam vocês. Lucas 6, 27 e 28. Nós entendemos que nossa luta não é contra carne e sangue. Nós entendemos que não faz nenhum sentido eu ficar com raiva de pessoas. Mas, por misericórdia,
eu tenho que ter compaixão de suas fraquezas e orar por sua felicidade. Pessoas felizes, elas não incomodam ninguém. Então nós devemos desejar toda a felicidade do mundo para essa pessoa que está nos maltratando, para que a sua maldade seja desmanchada. Porque pessoas felizes não incomodam, não buscam o mal de ninguém, elas são realizadas, elas não precisam disso. Fulano, na sua amargura, e talvez movido por inveja, quem sabe, foi seduzido pelo inimigo para te magoar. Então, pelo poder do Espírito, perdoe, trate bem, ore para que essa pessoa seja muito abençoada. Assim, queimará de remorso e vergonha por ter sido tão rude com você. Assim como nós desejamos que as pessoas que nós magoamos nos compreendam. Devemos nos esforçar, então, para compreender o que levou aquela pessoa a nos magoar. Algum problema que ela está, a vida foi difícil com ela está passando por alguma provação, ela está estressada, ela está com algum problema na família. Tentar compreender, usar de misericórdia com essa pessoa, assim como a gente quer que as pessoas usem de misericórdia conosco. Essa compreensão, ela é importante para que, assim como Jesus, a gente aprenda a orar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. O que depender, faça o que puder para ter paz com todas as pessoas, principalmente os de casa, porque a palavra de Deus diz que os nossos maiores inimigos serão os de casa. Então faça de tudo para ter paz em casa, para que haja uma boa convivência, para que a gente não perca tempo brigados, magoados com pessoas que nós amamos. E por nós amarmos, quando vem a decepção, é muito maior, porque a gente não esperava ser magoado por pessoas da nossa casa, da nossa família. E por isso a decepção é maior, e por isso o rancor é maior, e por isso a gente guarda aquilo no coração por muito mais tempo. Seja um agente de paz. Desfaça toda a obra do maligno. Cuidado com tanto rancor, com tanto ódio e com tantos sentimentos ruins que nos adoecem e nos afastam das pessoas. Pois muito desses inimigos são pessoas do nosso convívio, são pessoas de dentro de casa, são pessoas próximas. E aí nós estamos criando um ambiente difícil de convivência, e é um ambiente que adoece, é um ambiente que você não quer voltar, é um ambiente que você pede a Deus todos os dias para sumir daquele lugar, porque foi criado ao nosso redor vários inimigos. Nós temos inimigos de estimação, não pode, o cristão não pode. Nós temos que desfazer todos esses inimigos, nós temos que olhar com olhos espirituais, para entendermos que essas pessoas foram usadas e a gente ter pena delas, e a gente ter misericórdia delas, e a gente oferecer o nosso perdão. Isso vai nos libertar e vai libertar essa pessoa das atitudes dela, porque muitas vezes ela tomou algumas atitudes e agora ela não tem coragem de chegar para você e pedir perdão, mesmo que ela esteja arrependida. Por isso, Jesus nos ensina a irmos a esses nossos inimigos, abençoá-los, tratar bem, orar por eles. Aí você pode pensar: mas eu sempre busco a paz e ninguém reconhece. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus reconhece. E é isso que importa. Deus reconhece. Deus te vê. Deus viu o que aconteceu. Deus sabe quem foi injusto. Deus sabe quem fez as pazes. Deus sabe quem deu o primeiro passo. E Deus recompensará. Quando a gente volta lá para Provérbios capítulo 25, versículo 22,
ele diz que quando a gente tratar bem o inimigo, Deus nos retribuirá. Deus nos abençoará. Tem pessoas que não estão sendo abençoadas porque tem muitos inimigos que não conseguem perdoar. Como é que a gente vai receber o perdão se a gente não perdoou? E por isso muitas vezes a gente fica nadando na culpa. Então isso é que importa. Deus retribuirá a cada um de nós o nosso esforço pela paz. Essa paz que você oferece para as pessoas, ela voltará para você. Pode ter certeza. Como diz no Sermão do Monte, os pacificadores receberão a paz para si. Então, desfaz esses inimigos no teu coração. Pede ao Espírito Santo para que você consiga desmanchá-los. Certa vez uma pessoa me magoou muito, fez algo errado para mim. E eu sou o tipo de pessoa que, se eu descubro que você não gosta de mim ou fez alguma coisa contra a minha pessoa, pode ter certeza, eu vou me chegar a você. E se eu tiver acesso a você para te pedir perdão, eu vou pedir perdão, mesmo não tendo feito nada de errado. Eu vou te dar um presentinho, alguma coisa para conquistar a tua amizade. É da minha natureza, eu não aceito que alguém fique com raiva de mim. Eu tenho certeza que essa pessoa, ela não compreendeu alguma fala minha ou alguma atitude minha, e por isso que eu preciso resolver essa situação. E por isso eu sempre me achego a essas pessoas. E certa vez eu cheguei para uma pessoa e quando ela tinha feito algo muito ruim para mim. E eu cheguei perto dessa pessoa e ela baixou logo a cabeça. E quando eu comecei a falar, ela disse: eu sabia. Eu deveria ter pedido perdão logo a você, porque eu sabia que você ia fazer isso comigo. Toda vez você faz isso, você pede perdão antes. E aí você não tinha que me pedir perdão porque fui eu que fiz algo errado para você e agora eu tô com vergonha. E eu disse: não, eu vim te pedir perdão porque talvez eu tenha dado margem para você pensar alguma coisa errada a meu respeito. E aí ela me abraçou e a gente resolveu toda a situação. Com outra pessoa também aconteceu algo parecido e eu comprei um presente para aquela pessoa e mandei para aquela pessoa. E ela ficou toda envergonhada: mas por que você me deu esse presente? E eu disse: é porque eu acho você um cara muito legal, você é uma pessoa comprometida, você tem um trabalho bonito e eu gostaria de reconhecer tudo isso através desse presente. E desmanchei aquele inimigo. E até hoje nós somos amigos. Então, é da minha natureza fazer isso. Se eu descobrir que alguém tem raiva de mim, eu me aproximo até conquistar aquela amizade. Eu sou um chato para isso, viu? Eu não vou desistir enquanto essa pessoa que é meu inimigo se tornar o meu amigo. E assim eu aconselho para que você faça isso também, para que você desmanche todos esses inimigos. Não é algo fácil, mas o Espírito Santo nos dá a estratégia certa da gente quebrar aquela pessoa, da gente chegar com a palavra certa no momento certo, sem crítica, sem estar lembrando do passado, mas a gente resolver essa situação. É importante que essa situação seja resolvida, porque talvez a pessoa que te magoou nem está mais vivendo com essa memória. É você que está se remoendo, é você que está mastigando aquilo ali está te fazendo mal. Então, quando você desmanchar esse inimigo, você será o mais recompensado. Por isso que a palavra de Deus diz em Provérbio que nós é que sentiremos a recompensa. Nós sentiremos a retribuição do nosso esforço em perdoar aquela pessoa. Nós não vivemos aqui para colecionar inimigos. Nós somos diferentes, nós somos cristãos. Nós somos convidados a dar o outro lado da face. Nós somos convidados a andar mais uma milha. Jesus pediu isso de nós. Para que a gente não caia nesse jogo do inimigo de ficarmos lutando uns contra os outros. E é isso que nós conseguimos ver em muitas famílias. Irmão brigando com irmão, pai com mãe, filho com
com o pai, filha com a mãe, pessoas brigando dentro da igreja por besteiras, por cargos, por cor da parede da igreja. Enquanto Jesus está voltando, tanta coisa está acontecendo ao nosso redor, nós precisamos focar na nossa vida espiritual e nós estamos com intrigas. Tem pessoas que têm um inimigo lá no passado. Você não sabe nem por onde anda aquela pessoa, mas quando você lembra dela, você lembra com ódio. Isso está fazendo mal para você e não para aquela pessoa. Talvez ela esteja vivendo a vida dela normalmente, nem lembra de você. Então você precisa resolver isso dentro de você. E tem alguns inimigos que você vai destruir somente dentro de você. Você nem vai falar com a pessoa porque você nem tem mais contato com essa pessoa. Mas você vai desmanchar aqui dentro de você. Você vai pedir ao Espírito Santo que ajude você a desmanchar esse inimigo. Ora por ele, abençoa ele, pede a Deus bênçãos sem medidas para a vida dele. E você vai ver que aquele ódio, aquele rancor, ele vai se desmanchando e não vai fazendo mais sentido para você. E você vai lembrar dele e não vai lembrar mais com ódio. Ele foi usado pelo inimigo, pronto, deixa isso para lá. Ele vai se resolver com Deus. Mas você precisa se resolver. Você que tem esse conhecimento da palavra de Deus, você precisa desmanchar todos esses inimigos dentro de você. Você precisa perdoar, porque essas pessoas não sabem o que fizeram, com quem mexeram. Não sabem. Elas precisam perceber que nós somos filhos de Deus. Nós imitamos Jesus. E como Jesus, nós liberamos o perdão. Você não quer fazer isso hoje? Você não quer marcar esse dia no calendário como o dia da tua libertação? Vamos derrubar esses gigantes? Vamos fazer isso através da oração? Deus querido, nós te pedimos que o Espírito Santo gere em nós o amor que nós não temos. Abra os nossos olhos espirituais para que a gente olhe com misericórdia para essas pessoas que nos fizeram mal. Que a gente nesse momento libere perdão para pessoas que há muito tempo nós carregamos no nosso coração como um inimigo de estimação que nós estávamos criando dentro de nós. Pessoas que a gente lembra e ainda sente o ódio do momento. Nós queremos, Pai, através do Espírito Santo, liberar o perdão para essa pessoa. Nós queremos desejar que essa pessoa seja muito abençoada, que ela seja feliz, que elas te conheçam, que elas se convertam, que elas nasçam de novo para o teu reino. Só assim elas não vão magoar mais ninguém. Só assim, cheias do Senhor, elas terão a plena felicidade e pessoas felizes não incomodam as outras pessoas. Ajuda, Senhor Deus, para que elas cresçam, para que elas sintam a Tua presença de uma forma tão grande que elas não tenham mais desejo de magoar ninguém, seja por palavras ou ações. Mata todos esses inimigos que estão dentro de nós, Senhor Deus. Nós não queremos ficar alimentando essas dores. Nós não queremos olhar para o passado de forma sofrida. Não temos como mudar o passado. Mas nós podemos mudar o nosso presente e isso vai mexer lá no nosso futuro. Ajuda-nos, Senhor Deus. Quebra todos os traumas, quebra do nosso coração todas as palavras que nos magoaram, que elas não tenham mais efeito sobre nós. Nos ajuda a nos libertar nesse dia de tantas mágoas, de tantos rancores, de tantas cenas que ainda vêm na nossa mente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a derrubarmos esses gigantes dentro de nós, para que possamos viver uma vida na Tua presença, uma vida plena, para que possamos receber do Senhor todas as bênçãos, para que nenhuma mágoa, nenhum ódio atrapalhe de recebermos o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Como Cristo que vive em nós, queremos liberar o perdão para essas pessoas. Queremos, com a mente de Cristo, perdoar e abençoar. E se essas pessoas um dia precisarem da nossa ajuda, que a gente faça isso como um ato cristão de alguém que, movido pelo Espírito Santo, não guarda mais nenhum rancor no seu coração. Que sejamos abençoadores, que nada nem ninguém neste mundo tem o poder de nos magoar, de nos tirar da Tua presença, de tirarmos do foco que é a volta de Jesus, que é o preparo
para o encontro com o Senhor nos ares, que é viver na eternidade. Que nada nos impeça desse dia glorioso, que nada impeça o nosso crescimento espiritual, que nada impeça de recebermos a plenitude do Espírito em nós, que nenhuma mágoa, que nenhum rancor atrapalhe o nosso crescimento. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos. Amém, amém, amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.